O flash das câmaras disparou como uma tempestade quando eu e Bernardo trocámos as alianças no salão nobre do Palácio de Sintra. Os sussurros entre os convidados, ele só quer o dinheiro dele, cortaram o ar mais afiados do que qualquer faca, mas eu sorri para o homem que amava, ignorando o peso no peito que já me avisava de que a nossa felicidade seria posta em causa desde o primeiro dia. A cerimónia terminou com aplausos educados, mas os olhares diziam tudo. Tiago Reis, o arquiteto de 33 anos vindo da modesta Alfama, acabara de casar com Bernardo Costa, o magnata de 47 anos dono de uma cadeia de hotéis ecológicos e vinhas no Douro. A imprensa portuguesa não demorou. No dia seguinte, o Correio da Manhã trazia a manchete, o jovem lisboeta que conquistou o milionário de Cascais. O meu irmão mais velho, Rui, telefonou-me ainda antes do almoço. Parabéns, mas não sejas parvo. Toda a gente sabe que isto é interesse. Eu ri-me, nervoso, e respondi que o amor não se mede em contas bancárias. Bernardo apertou-me a mão quando lhe contei. Deixa-os falar, Tiago. Nós sabemos a verdade. A nossa história começara 3 anos antes, num congresso de arquitetura sustentável em Lisboa. Eu apresentava um projeto modesto de reabilitação de edifícios antigos na Baixa. Ele, sentado na primeira fila, levantou a mão e perguntou sobre viabilidade económica. Depois da sessão, convidou-me para um café na Praça do Comércio. Conversámos horas. Ele falava do Douro como quem fala de família, eu contava-lhe as ruas estreitas da Alfama onde cresci com o meu pai António, um homem simples que trabalhara toda a vida numa tipografia. O meu pai morrera 18 meses antes, deixando um vazio que eu ainda não conseguia preencher. Bernardo ouviu-me com paciência, sem pressa. Apaixonámo-nos devagar, como quem constrói uma casa sólida. Primeiro os jantares em Lisboa, depois fins de semana em Cascais na vila dele com vista para o mar. Ele nunca escondeu a riqueza, mas também nunca a usou para me impressionar. Quando lhe disse que era gay desde os 20 e poucos, mas que só saíra do armário aos 28, ele limitou-se a sorrir. Eu saí aos 16, em plena Porto dos anos 90. Sei o preço. Casámo-nos porque queríamos. Porque o amor, para nós, era escolher o outro todos os dias. A lua de mel foi curta, só uma semana na Madeira, porque Bernardo tinha reuniões em Porto. Regressámos a Cascais e a vida começou a ganhar ritmo. Eu continuava o meu ateliê pequeno na Rua das Portas de Santo Antão, ele geria o império. Mas os olhares mudaram. No supermercado, as caixeiras sussurravam. No ginásio gay do Príncipe Real, alguns amigos felicitavam-me com um sorriso enviesado. Boa vida, hein? Eu fingia não ouvir. Uma noite, depois de um jantar com os pais dele em Matosinhos, a mãe de Bernardo, uma senhora elegante de cabelos brancos, puxou-me de lado. Gosto de ti, Tiago, mas o meu filho trabalhou muito. Não o magoes. Eu senti o estômago apertar. Em casa, deitado ao lado de Bernardo que já dormia, fiquei a olhar o teto. Seria eu, no fundo, atraído pelo conforto que ele oferecia. O meu salário mal chegava para o meu antigo T0 em Alfama. Agora vivia numa vila com piscina infinita. A dúvida entrou como uma névoa fina. No dia seguinte, o meu irmão Rui apareceu sem avisar. Vim buscar umas coisas do pai que ficaram na cave. Mentira. Queria ver a casa. Olhou tudo com olhos de quem calcula. Bonito. Muito bonito. Quando saiu, mandou-me uma mensagem. Cuidado, maninho. A tia Clara anda a dizer que és igual ao tio que casou com a ricaça só pelo dinheiro. Eu apaguei a mensagem, mas as palavras ficaram. Bernardo notou o meu silêncio ao jantar. O que se passa? Contei-lhe tudo. Ele riu-se baixinho, daqueles risos quentes que me acalmavam. Eu casei contigo porque te amo, Tiago. O resto é ruído. Mas o ruído crescia. Um blog de fofocas publicou fotos nossas na praia de Guincho, com legenda, o novo toy boy do Costa. Eu fechei o computador, saí para o terraço e respirei o ar salgado. Tinha de ser forte. Por nós. Por mim. A primeira semana de casados passou entre olhares e sussurros, mas o amor continuava lá, sólido como as muralhas de São Jorge. Eu não sabia ainda que o diário do meu pai, guardado numa caixa velha na cave da casa antiga em Alfama, esperava por mim para virar tudo do avesso. A rotina instalou-se, doce e ao mesmo tempo frágil. De manhã, Bernardo saía cedo para o escritório em Lisboa, eu ficava a trabalhar nos projetos no ateliê improvisado da vila. À tarde, encontrávamos-nos no jardim, ele com um copo de vinho do Douro que ele próprio produzia, eu com os desenhos espalhados na mesa de ferro. Falávamos de tudo e de nada. Ele contava-me histórias da infância em Gaia, eu falava-lhe do meu pai que me ensinara a ler com jornais velhos. O teu pai era um homem bom, dizia Bernardo, e os olhos dele suavizavam. Mas fora de casa o mundo não parava. A tia Clara,
irmã do meu pai, telefonava todas as quartas. Tiago, o Rui contou-me que vives numa mansão. Cuidado, filho, esses homens ricos mudam de ideia depressa. Eu respondia sempre o mesmo: tia, eu amo-o. Ela suspirava. O amor não paga contas, mas também não enche a barriga. Um dia, o meu melhor amigo, o Marco, do grupo de amigos gays do Bairro Alto, convidou-me para um jantar só de rapazes. Fui. A conversa virou rapidamente para mim. Então, casaste com o milionário. Parabéns, mas... não sentes que é demasiado bom para ser verdade? Um outro amigo, o Pedro, mais direto: Tiago, toda a gente sabe que o Bernardo tem dinheiro de família e de negócios. Tu vieste da nada. Não te julgo, mas... toma cuidado. Eu saí cedo, com o coração apertado. Em casa, Bernardo esperava-me com o jantar pronto, massa com molho de tomate caseiro que ele aprendera em Itália. Contei-lhe. Ele pousou o garfo. Tiago, se quiseres, podemos fazer um acordo pré-nupcial amanhã. Não quero que duvides de nós. Recusei. Não. Isso seria admitir que eles têm razão. Mas a semente estava plantada. Comecei a recusar pequenos luxos. Quando ele propôs comprar-me um carro novo, disse que preferia o meu velho Renault. Ele respeitou, mas via mágoa nos olhos. O trabalho tornou-se refúgio. Consegui um projeto grande de reabilitação de um prédio histórico em Campo de Ourique. Passei dias inteiros no estaleiro, regressando tarde. Bernardo nunca se queixou. Uma noite, cheguei e encontrei no terraço, a olhar o mar: sinto que estás a afastar-te, disse baixinho. Abracei-o por trás. Não é isso. É o mundo lá fora. Ele virou-se. O mundo lá fora não nos define, Tiago. Nós definimos-nos. Beijámo-nos como no primeiro dia, mas eu sentia o medo crescer dentro de mim. E se um dia ele acordasse e visse que eu não era suficiente? O aniversário da morte do meu pai aproximava-se. Decidi ir sozinho à casa velha em Alfama para arrumar as coisas que restavam. A mãe estava em Braga com a irmã. Abri a porta rangente, o cheiro a mofo e a lembranças invadiu-me. No sótão, entre caixas de livros antigos, encontrei uma caixa de madeira que nunca vira. Dentro, um caderno grosso, capa de cor gasta, com o nome do meu pai escrito à mão: António Reis, Pensamentos. Abri na primeira página. A data, 1982. Hoje conheci um homem que me fez questionar tudo o que me ensinaram. O coração acelerou. Continuei a ler até tarde, as páginas cheias de confissões que eu nunca imaginara. O meu pai, o homem calado que ia à missa todos os domingos, escrevera sobre um amor proibido com um colega da tipografia, nos tempos da ditadura. Escrevera sobre o medo, a vergonha, o casamento forçado com a minha mãe para ser normal. E no final de uma página, uma frase sublinhada: se o meu filho um dia amar um homem, espero que tenha coragem que eu não tive. Fechei o caderno, as mãos a tremer. O telemóvel tocou. Era Bernardo. Estás bem? Sim, menti. Volto amanhã. Nessa noite, dormi pouco. O diário mudara tudo, mas eu ainda não sabia como. Regressei a Cascais com o diário dentro da mochila, como se carregasse um segredo explosivo. Bernardo notou o meu ar ausente ao jantar. A casa do teu pai mexeu contigo. Assenti. Não contei tudo. Ainda não. Os dias seguintes foram de silêncio interior. Trabalhava, sorria, fazia amor, mas a mente voltava sempre àquelas páginas. O meu pai escrevera sobre noites em que chorava sozinho no quarto depois de beijar a minha mãe por obrigação. Escrevera sobre o colega, o Manuel, que partira para o Canadá para fugir aos olhares. E depois, nas últimas páginas, datadas de poucos meses antes de morrer, falava de mim. Vi o Tiago com o Bernardo no café. Os olhos dele brilham como os meus brilhavam com o Manuel. Que ele não cometa os meus erros. O choque foi tão grande que deixei cair o copo de água na cozinha. Bernardo correu. Tiago, o que foi? Inventei uma desculpa qualquer sobre trabalho. Mas a dúvida transformou-se em culpa. Se o meu pai aprovara o nosso amor em segredo, por que é que eu ainda me sentia um intruso na vida de Bernardo? A família de Bernardo organizou um almoço de domingo em Cascais para celebrar o nosso primeiro mês de casados. A mãe dele estava lá, o irmão mais novo, 2 primos. A conversa correu bem até à sobremesa. O irmão de Bernardo, o Luís, engenheiro como ele, comentou: o Tiago tem sorte. Casar com alguém como tu, Bernardo, não acontece todos os dias. O tom era leve, mas a implicação pesou. Eu levantei-me, pedi licença e fui para o jardim. Bernardo seguiu-me. Eles não pensam mal,
amor. Só não conhecem a nossa história. Eu explodi pela primeira vez. A nossa história. Eu sou o pobre que casou com o rico. É isso que toda a gente vê. Ele abraçou-me. Eu vejo o homem que me faz rir, que desenha casas bonitas, que me ama mesmo quando eu sou insuportável de manhã. Voltei para dentro mais calmo, mas a ferida estava aberta. Nessa noite, li mais do diário. O meu pai contava que, pouco antes de morrer, encontrara Bernardo por acaso no hospital, quando fazia exames. Tinham conversado. O meu pai pedira-lhe que cuidasse de mim. Bernardo nunca me contara isso. Guardei o diário de novo. O fim de semana seguinte, fomos ao Douro visitar uma das quintas de Bernardo. O ar cheirava a terra molhada e uvas. Caminhámos entre as vinhas de mão dada. Ele parou e olhou-me. Quero que saibas que, se um dia quiseres ir embora, eu compreendo. Mas espero que fiques. As palavras magoaram-me. Por que dizes isso? Porque vejo que estás a sofrer com o que os outros dizem. Nessa noite, no quarto da casa senhorial, abri o diário outra vez e li em voz alta para ele uma passagem. O meu filho merece amar livremente. Bernardo ficou em silêncio longo tempo. Depois disse, o teu pai era um homem corajoso. Pela primeira vez, senti que o segredo começava a unir-nos em vez de separar. Mas o mundo exterior não parava. O meu irmão Rui enviou-me um link de um artigo, Casamento Gay de Luxo, o interesseiro e o magnata. Eu chorei no carro, sozinho. Quando cheguei a casa, Bernardo esperava-me com flores. Vamos lutar juntos, Tiago. Eu assenti, mas dentro de mim a tempestade crescia. O diário ainda tinha páginas por ler, e eu pressentia que elas guardavam a chave para tudo. A leitura do diário tornou-se ritual noturno. Depois de Bernardo adormecer, eu ia para o escritório, acendia o candeeiro e abria o caderno. As letras do meu pai, tremidas nos últimos meses, contavam uma história paralela à minha. Em 1975, após a Revolução, o meu pai conhecera o Manuel numa manifestação. Apaixonaram-se em segredo, encontrando-se em quintas abandonadas nos arredores de Lisboa. O Manuel queria fugir para o estrangeiro, o meu pai tinha medo pela família. Casou com a minha mãe em 1978, mas continuou a escrever cartas que nunca enviou. Uma delas, colada no diário, dizia, se tivéssemos nascido noutra época, talvez pudéssemos ter sido felizes abertamente. Depois falava de mim, criança, e de como via no meu sorriso a liberdade que ele nunca tivera. Na última parte, escrita no hospital, o meu pai descrevia o encontro casual com Bernardo. Ele ama o meu filho como eu amei Manuel. Pedi-lhe que nunca o deixasse duvidar. Quando li isso, as lágrimas caíram sobre a página. Saí para o terraço. Bernardo acordou e encontrou-me lá. Mostrei-lhe o diário. Ele leu em silêncio, depois abraçou-me. Por que não me contaste antes? Tinha medo que mudasse tudo. Ele sorriu. Muda, sim. Mostra que o nosso amor tem raízes mais profundas do que pensávamos. No dia seguinte, decidimos contar à minha mãe. Fomos a Braga. Ela ouviu, leu algumas páginas e chorou. O teu pai nunca me disse nada, mas eu sempre soube que havia algo. Ele amava-vos tanto. O irmão Rui, quando soube, ficou em choque. Então o pai era humano, Rui. Como nós. Aos poucos, a família começou a ver. Mas os preconceitos da sociedade não desapareciam. Um cliente meu cancelou um projeto depois de ver uma notícia sobre o nosso casamento. Não quer polêmica, disse. Eu senti o golpe. Bernardo propôs que eu trabalhasse exclusivamente para as empresas dele, mas recusei. Quero conquistar pelo meu mérito. Ele respeitou. O clímax aproximava-se quando decidimos organizar um jantar em Cascais para juntar as duas famílias. A tia Clara veio, o irmão de Bernardo também. Durante o jantar, a tia Clara disse, agora que sei do António, entendo melhor. O Luís, irmão de Bernardo, levantou o copo. Ao amor que vence o medo. Mas eu ainda carregava dúvida. Nessa noite, terminei o diário. A última frase, Tiago, viva a tua verdade. O dinheiro passa, o amor fica. Chorei nos braços de Bernardo como criança. Pela primeira vez, senti-me livre. A revelação do diário espalhou-se devagar pela família e amigos próximos. O meu irmão Rui pediu desculpa numa longa conversa por telefone. Fui um idiota, Tiago. Julguei-te pelo que via, não pelo que eras. A tia Clara escreveu-me uma carta à mão, pedindo perdão pelos comentários passados. Mas o mundo maior não perdoava tão fácil. Um jornal de sociedade publicou uma reportagem do armário do pai ao luxo do filho.
Eu quis processar, mas Bernardo aconselhou calma. Deixa o tempo falar. Comecei a sentir necessidade de dar voz a outras histórias. Criei um grupo informal de apoio para homens gays com famílias conservadoras, reunindo-nos uma vez por mês num café discreto em Lisboa. Bernardo apoiou, até apareceu numa sessão para contar a sua própria saída do armário. A nossa relação aprofundou-se. Ele revelou-me as suas próprias inseguranças, o medo de envelhecer sozinho, a pressão de manter o império. Contigo, sinto-me visto de verdade. Uma tarde, fomos ao cemitério onde o meu pai estava enterrado. Levei o diário. Li em voz alta a última página junto à campa. Bernardo colocou uma flor, obrigado, António. Regressámos a Cascais mais leves. Mas um último teste veio. O irmão de Bernardo, o Luís, organizou uma festa de aniversário na Quinta do Douro. Convidados importantes, investidores. Alguém, não sei quem, fez circular o boato de que eu exigira um acordo de separação de bens. Bernardo defendeu-me publicamente. Tiago é o meu parceiro em tudo, não o meu interesseiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mas depois vieram aplausos. Eu senti o peso sair dos ombros. Nessa noite, no quarto da quinta, fizemos amor devagar, com a ternura de quem sabe que sobreviveu à tempestade. O diário ensinara-me que o amor verdadeiro não se prova com dinheiro, mas com coragem de ser quem se é. Meses depois, o nosso segundo aniversário de casamento coincidiu com a inauguração de um novo hotel ecológico no Douro que eu ajudara a projetar. A imprensa estava lá, mas desta vez os títulos eram diferentes, casal que inspirou superação de preconceitos. Eu e Bernardo cortámos a fita juntos. À noite, no terraço com vista para o rio, ele deu-me um presente, uma cópia encadernada do diário do meu pai, com uma dedicatória dele para que nunca esqueças de onde viemos. Abracei-o forte. Olhando as estrelas, pensei em todas as escolhas, os medos, as lágrimas, as vitórias pequenas. O meu pai vivera escondido, eu vivia em plena luz. Bernardo sussurrou, amo-te mais a cada dia. Eu respondi o mesmo. A vida continuou, com projetos novos, viagens, discussões normais de casal, mas agora com uma base sólida de verdade. Criei oficialmente uma associação de apoio a famílias com membros LGBT, inspirada no diário. Bernardo doou parte dos lucros. A sociedade portuguesa, lentamente, mudava também. E eu mudara mais ainda. De homem cheio de dúvida, tornara-me homem de convicção. O amor não apaga os preconceitos, mas dá força para os enfrentar. De mãos dadas com Bernardo no mirador de Cascais, vendo o sol nascer sobre o mar, senti que o diário do meu pai cumprira a sua missão. Ele invertera tudo, sim, e deixara no seu lugar algo mais bonito, a liberdade de amar sem vergonha. Será que os preconceitos familiares podem cegar-nos para o amor verdadeiro? Verdadeiro ou falso?